Uruguai, Coreia, Estados Unidos e Gana. Os dois jogos abriram as oitavas de final da Copa do Mundo na África do Sul e não faltou emoção. Vamos até a África do Sul falar com o enviado especial da Globo News, Paulo Lima. Boa noite, Paulo. Dessa vez não teve 0-0, 1-0. Jabulani balançou a rede? Olá, Ana, e como você acabou de falar, já temos aí o primeiro jogo das quartas de final definido aqui na África do Sul, Uruguai e Gana. Pela primeira vez, essas duas seleções vão se enfrentar na história, nunca se enfrentaram em amistosos, competições internacionais, nada disso. É a primeira vez que teremos um país do continente africano, Gana, contra um país sul-americano, o Uruguai, jogando pela primeira vez na história, portanto, um confronto inédito na Copa do Mundo. E essa é a terceira vez que uma seleção sul-africana chega exatamente nas quartas de final. Estamos aqui a gente acompanhando tudo de pertinho, como acabou de terminar, né? Terminou ainda há pouquinho. Na Copa de 90, na Itália, Camarões chegou exatamente também nas quartas de final e perdeu para a Inglaterra por 3-2 na prorrogação e terminou em 7º lugar. Em 2002, Japão e Coreia, naquela Copa que o Brasil foi campeão do mundo, também Senegal, outra seleção do continente africano, terminou em 7º lugar e também perdeu na prorrogação exatamente para a Turquia por 1-0. Portanto, essa é a terceira vez na história de Copas do Mundo que uma seleção do continente africano chega exatamente numa fase de quartas de final, Ana. Obrigada, Paulo. Por enquanto, Uruguai e Coreia do Sul abriram as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção sul-americana levou o primeiro gol nessa Copa, mas acabou vencendo com destaque para o atacante Soares. Vamos ver. Sem dúvida. Está aí o primeiro gol da partida do Soares. Ele que é um dos artilheiros da Copa do Mundo aí, ao lado do Higuaín, da Argentina. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí o gol exatamente do Lee Chong, 1-1, né? 1-1. E o Soares vai fazer mais um gol aí, o terceiro dele na Copa e o gol que garantiu a seleção do Uruguai nas quartas de final. Tem o Higuaín com 3, o Villa da Espanha com 3, o Vitek da Eslováquia também com 3, o Jean, que hoje fez o terceiro gol dele na partida, fez o gol da virada de Gana, o gol que classificou Gana, e também o Donovan, que fez o gol de pênalti nessa partida também, todos esses aí com 3 gols. 3 gols são os principais artilheiros da Copa do Mundo até agora. E pela primeira vez, Paulo, Gana chega às quartas de final de uma Copa do Mundo. A única seleção africana a passar da fase de grupos, venceu os Estados Unidos pelas oitavas de final. E foi sofrido, viu? O gol de classificação só saiu na prorrogação. Os ganeses são mesmo a pedra no sapato dos americanos. Eles já tinham eliminado os Estados Unidos na Copa passada na Alemanha. Vamos aos gols, portanto. Os gols aí, vamos conferir exatamente os gols da partida, né? Um jogo emocionante. Pela primeira vez nessa Copa do Mundo, um jogo é decidido na prorrogação, né? Era uma grande expectativa que isso não acontecesse, mas felizmente para quem gosta do futebol, para quem gosta da vibração, para quem curte esse tipo de espetáculo, né? O jogo foi para a prorrogação, um jogo disputadíssimo. Os Estados Unidos fez uma partida maravilhosa, principalmente no segundo tempo do jogo. Empatou a partida com o Donovan numa jogada de pênalti, né? E a partir dali, então, os Estados Unidos parecia ter mais forças do que a seleção de Gana para poder chegar a esse resultado positivo. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Gana virou na prorrogação. Vamos então conferir os 3 gols desse jogo que terminou ainda há pouquinho com a classificação de Gana para as quartas de final da Copa do Mundo. O primeiro gol do jogo foi do Boateng, aí de perna esquerda, quase da risca da grande área, pegando ali, fazendo o primeiro gol logo no iniciozinho da partida. Ele que tem a camisa número 23, festejou muito. E aí, exatamente, o Donovan, ou melhor, o Dempsey derrubado nessa falta aí, dentro da área, e o árbitro apitou o pênalti. E o Donovan, os grandes experientes da equipe, foi lá, perna direita, a bola ainda bateu ali de leve na trave, entrou no canto. E com isso os Estados Unidos empatavam a partida e o Donovan fazia o seu terceiro gol. E aí na prorrogação, Jean, também de perna esquerda, chute forte, sem defesa, fez o gol que garantiu a classificação de Gana para as quartas de final. Gana é a única seleção do continente africano que segue nessa Copa do Mundo, né? Todas as outras 5 foram eliminadas: Argélia, Nigéria,
Costa do Marfim, África do Sul e Camarões. Portanto, o futebol do continente africano tem apenas Gana como representante na sequência dessa Copa do Mundo aqui na África do Sul, jogo que será exatamente contra o Uruguai, confronto inédito na história dessas duas seleções. Será a primeira vez que elas vão jogar e será exatamente decidindo uma vaga para a semifinal na Copa do Mundo aqui da África do Sul.